Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nossa conversa hoje é sobre equações de primeiro grau. Nós vamos resolver duas questões que envolvem equação. Então, antes, vou fazer uma retomada, mas se você tem muita dificuldade no estudo de equações, eu vou sugerir que você acesse a playlist Lembretes, porque lá tem vídeo exclusivo falando sobre isso de forma bem detalhada, tá? As questões que eu vou resolver, uma delas é de agente administrativo da cidade de Augusto Pestana e da banca Fundatec. A outra é uma questão da VUNESP, de agente de ação social de Campinas. Bom, o que é uma equação? Do que eu estou falando, né? Eu estou falando de igualdades como essa aqui. X mais y, 5 igual a 16. Essa equação especificamente, ela é do primeiro grau, porque o expoente x aqui, o expoente do x é 1. Se fosse 2, seria uma equação ali do segundo grau, né? Na verdade, é o mais alto expoente que determina o grau, tá? Então, nesse caso, o expoente é 1, então vai ser uma equação de primeiro grau. Além disso, eu só tenho um termo desconhecido, que é o x. Esse termo desconhecido nós chamamos de incógnita, e o nosso objetivo ao resolver uma equação é determinar esse valor. Nesse caso, que x mais 5 igual a 16, você pode fazer de cabeça qual é um número que somado com 5 vai dar 16. E aí você sabe que a resposta é igual a 11. Por quê? 11 mais 5 dá 16. Bom, de uma forma mais rigorosa, a banca não vai te perguntar qual é a resposta, qual é o valor de x, ela vai te perguntar qual é a solução. Daí, nesse caso, formalmente, a solução é escrita assim, ó, entre chaves, o número que você encontrou. E uma outra coisa que a banca costuma falar é no termo raiz. Raiz é a resposta da equação, tá? É o número que substituindo lá na incógnita vai dar certo, ok? Então, em termos gerais, é isso que a nomenclatura é essa. Bom, toda equação é simples como essa? Não. Posso ter assim, ó, 2 vezes x mais 10 igual a 30. Qual é o valor de x? Como é que eu vou resolver isso? Então, nós vamos combinar o seguinte. Você vai tentar manter um equilíbrio, tá? Essa é a regra para resolver uma equação. Como ela é uma equação, é como se fosse uma balança daquela antiga de 2 pratos e que você tem, ela está em equilíbrio. Então, de um lado eu tenho 2x mais 10 e do outro lado eu tenho 30. Para manter esse equilíbrio, tudo que você fizer de um lado, você vai fazer do outro. Então, onde eu tenho 2x mais 10 igual a 30, se eu tirar 10 desse lado, era isso aqui. Mas eu quero tirar 10. Tiro 10. Para manter o equilíbrio da minha balança, do outro lado eu também tenho que tirar 10. Então, sempre que você fizer alguma coisa de um lado, você tem que fazer do outro. Antes da igualdade e depois da igualdade. E o que vai acontecer? Mais 10 com menos 10 vai dar 0. Eu não preciso escrever. Então, vai ficar assim, ó. 2x igual a 20. Mas 2x é 20, eu quero um x só. Então, de novo, o que eu vou fazer? Se eu não quero 2, eu quero só a metade dele. Então, eu vou dividir por 2 de um lado. Mas, para manter o equilíbrio, eu divido por 2 do outro. 2x divididos por 2, só x. E 20 divididos por 2 é 10. Então, o valor de x é 10. Foi assim. Eu imagino que teu professor de matemática, lá do 7º ano, te ensinou a resolver a equação. Mas na prática, o que acontece? A gente procura agilizar. Então, eu tenho mais 10 de um lado. Ele vai para o outro lado, trocando o sinal. Então, 2x vai ser igual ao 30, que eu já tinha, e mais 10 trocando o sinal fica menos 10. 2x é 20. E aqui, como ele está multiplicando,
ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ele fica 20 divididos por 2, que é igual a 10. Compare as duas soluções, você vai ver que é a mesma coisa. Só que na primeira, eu mostrei o princípio, o porquê. E na segunda, eu fui por uma regra. Na prática, normalmente as pessoas vão pela regra. Sinta-se à vontade por escolher um caminho ou outro. Eu sempre falo nos meus vídeos, divide tudo por 2. Você tem que tirar de um lado, tirar do outro, não pode esquecer o sinal, né? Então, você tem liberdade de escolher se você quer fazer como a primeira ou como a segunda, ok? Bom, falta uma coisa importantíssima. Às vezes, essas equações, elas têm fração. Então, eu posso estar assim, ó, 3x sobre 2 mais 5... Então, 3x igual a 14. Como eu resolvo quando tem fração? Uma possibilidade, tá? Você colocar um aqui, um aqui. Nós temos que deixar tudo com o mesmo denominador. Como aqui é 2, vou deixar tudo com o denominador 2. Aqui já era 2, continuou 2, então não muda o numerador. Aqui era 1, ficou 2, então multipliquei por 2. Multiplique 5 por 2. Aqui era 1, ficou 2. Multipliquei por 2, então multiplique 14 por 2. Agora eu não preciso mais desse denominador. E a equação que eu vou resolver é essa aqui. E essa você já sabe resolver, ela é igual às outras. Vai ficar 3x igual a 28 menos 10. Então, 3x igual a 18. Divido tudo por 3. Resposta 6. Ok? Então, vamos resolver as duas questões. Um número real, inteiro e positivo, somado a 16, é igual ao seu quíntuplo menos 8. Determine esse número real. Bom, aqui não interessa muito essa história de número real, inteiro, positivo, não vai fazer muita diferença. Mas é interessante você saber do que se trata, tá? Então, o real é praticamente os números que você conhece, tá? Inteiro entram os positivos e os negativos, mas ele tá falando que é só positivo. Então, nós vamos encontrar como resposta algo assim, mais 10, mais 3. Não pode ter vírgula, porque ele é inteiro, ok? E ele é positivo. É isso que ele está falando. Mas eu sei que existe um número que somado a 16 e vai dar igual ao seu quíntuplo menos 8. Então, existe um número que somado a 16 vai ser igual ao quíntuplo do número. O que é o quíntuplo? Eu multiplico por 5. Menos 8. Agora, é só resolver essa equação. E como que eu vou fazer isso? Eu vou deixar todos os termos que tem x de um lado. Então, aqui eu tenho x e ali eu tenho 5x. Eu vou passar o 5x para cá. Olha o sinal. Lá eu tenho menos 8. E o mais 16, quando for para lá, vai menos 16. Mais x com menos x é menos 4x. E menos 8 com menos 16 é menos 24. Aqui, possivelmente, você aprendeu que deve multiplicar toda a equação por menos 1. Não é que deve, não é obrigatório. Mas, se você está habituado, multiplique tudo por menos 1. Você vai encontrar que 4x igual a 24. Eu vou dividir tudo por menos 4. E quando eu divido tudo por menos 4, eu encontro... Ó, uma divisão de dois números negativos é positivo. E 24 divididos por 4, 6. Então, deu um número inteiro positivo, conforme ele tinha, o enunciado falava. Letra D.
Vamos para a próxima questão. Uma certa quantia em reais foi dividida em 3 envelopes. Em um envelope foi colocado 1/5 dessa quantia. Em outro foi colocado 59,50. E no terceiro envelope, a metade do que foi colocado nos 2 primeiros envelopes. Essa quantia está compreendida entre. Antes de resolver, eu vou usar uma estratégia diferente, eu queria conversar sobre uma outra coisa. Imagine que teu irmão ganhou 10, o outro irmão ganhou 8 e o terceiro ganhou a metade do que cada um ganhou. Eu tenho 2 jeitos para calcular isso, não tenho? Esse terceiro vai ganhar metade. Então, eu posso fazer assim. Somo, né? E divido por 2. Ou eu pego a metade de uma quantia mais a metade da outra quantia. Ok? Eu vou usar essa estratégia. Pegar metade de um envelope e a metade do outro envelope, tá? Eu acho que vai ser mais simples. Mas poderia ser a primeira também. Eu fico aí como tarefa nos seus estudos tentar resolver fazendo da primeira forma, tá? Voltando no enunciado, então. Eu só vou grifar isso aqui de amarelo para depois você não achar que isso aqui faz parte da resolução. Não, não faz, tá? Vamos para o enunciado. Uma certa quantia foi dividida em 3 envelopes. Em um envelope foi colocado 1/5 da quantia. Se a quantia era X, e no envelope foi colocado 1/5, a gente colocou X sobre 5. Também pode ser escrito assim, ó, 1/5 de X, tá? Dá na mesma. Essa é a quantia do primeiro envelope. Mas o segundo envelope. No segundo envelope foi colocado 59,50. Mais o terceiro envelope. O terceiro envelope é a metade disso, né? Qual é a metade de X sobre 5? Metade de X sobre 5, muito cuidado, é X sobre 10. Eu tenho uma certa quantia que eu dividi em 5 partes. Se eu quiser a metade das 5 partes, é a melhor coisa, o jeito mais fácil de fazer é dividir em 10 partes. Entende? Porque daí cada parte vai ficar menor. Então, metade de X sobre 5 é X sobre 10. Um outro jeito de você calcular isso seria algo assim, ó. X sobre 5 divididos por 2. Como 2, denominador é 1, repete a primeira, inverte a segunda e multiplica. X vezes 1, X, 5 vezes 2, 10. Tá? Então, X sobre 10 é a metade de X sobre 5. E a metade de 59,50? 29,75. Então, aqui tá o que foi colocado no primeiro envelope, o que foi colocado no segundo e o que foi colocado no terceiro. Mas se a gente juntar tudo isso, é a quantia toda que eu tinha. X. Tá? Então, pegou o que estava no primeiro envelope, o que estava no segundo, o que estava no terceiro, juntou tudo isso, tem que dar a mesma quantia que foi originalmente dividida. Ok? E agora é só resolver isso. E como que a gente vai fazer para resolver isto, né? Como tem fração, tenho que ter o mesmo denominador. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar um jeito de encontrar o mesmo denominador. Como eu tenho 5 e 10, eu vou usar o 10. Pode dizer, é o maior? Não. Aqui é o conceito de mínimo múltiplo comum. Se você tem dúvida em como encontrar esse novo denominador, vai lá na playlist Lembretes que tem lá. Procura por mínimo múltiplo comum, MMC, tá? É o 10. Mas uma forma rápida que vai sempre funcionar seria você multiplicar o 5 pelo 10. Você poderia usar o 50, tá? Agora, como que funcionam os numeradores? Vamos lá. Era 5 e ficou 10. Então, eu multipliquei por 2. 2 vezes x
2x. 59,50 tem denominador 1. E quando eu escrevi aqui, ó, ficou 10. Então, eu multipliquei por 10. E 59,50 vezes 10 dá 595. Que era 10 e ficou 10, então não mudou nada. Então, em cima também não muda. Aqui era 1 e ficou 10, então multipliquei por 10. Então, 29,75 vezes 10 dá 297,50. E agora, aqui era 1. Ficou 10, então multipliquei por 10. 10x. Não preciso mais desse denominador. Então, agora eu poderia só passar limpo essa equação. É o que eu vou fazer. Mas eu vou dar uma organizada aqui, colocando o que tem x junto. Aí depois vem os números. Pode deixar na ordem que tava, não tem problema. E lá 10x. Agora, como é que eu vou fazer? 2x com x, 3x. Aquele x vem pra cá, menos 10x. E agora, vai pro lado de lá, esses dois aqui, ó. Somando esses dois, que é 595 com mais 297, é mais 892,50. Então, aqui eu tenho 892,50. Do outro lado, ele tem que trocar o sinal. É isso. Então, menos 7x, 892,50. Aí, de novo, você pode multiplicar tudo por menos 1, se quiser, mas não precisa. É só dividir 892,50 por 7, tá? Você vai encontrar o valor de x. E o valor de x vai ser 127, 127,50. E a pergunta é, a quantia. Então, é o valor de x. Qual é o valor? Está compreendido entre 120 e 130. O enunciado também poderia perguntar, qual é o valor do primeiro envelope? Eu teria que pegar esse 127,50 e dividir por 5. O valor do segundo envelope é direto, né? E o valor do terceiro envelope? Eu ia pegar esse valor, metade dele, mais a metade de 59,50. Seria o terceiro envelope. De novo, gente, dúvida aqui nessa questão, é melhor estudar equação primeiro. Estudar tudo de equação, tá? Então, tem na playlist lembretes, tem lá. E se você, por um acaso, tem dúvida nessa história, quando tem denominador, minha dica é revisar mínimo múltiplo comum e talvez até operações com fração vai te ajudar, ok? Então, nesse vídeo é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Bons estudos para você.